Cumprimentamos a todos mais uma vez com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui de volta mais uma vez para juntos podermos meditar na palavra de Deus para o nosso elevo espiritual. E diante de tanta crendice que nós temos visto nesses últimos dias, eu quero trazer uma palavra para que você possa meditar, um alerta, para que você possa meditar nas Escrituras Sagradas, num texto muito interessante, onde o nosso irmão, o apóstolo Pedro, ele escreve na sua segunda carta universal para os irmãos da igreja, a qual estava em sua responsabilidade. E o texto das Escrituras diz em 2 Pedro, no capítulo 1 e no versículo de número 20, ele queria que os irmãos fossem inteirados no que diz assim a Escritura. Capítulo 1 de 2 Pedro e versículo de número 20: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. Graças a Deus. Amados, o texto é muito polêmico, porque o apóstolo chega aqui e dá uma afirmativa de que deveria o servo de Deus, o cristão, aquele que se aproxima de Deus, aquele que crê em Deus, ele tem que saber que primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. O que ele quis dizer com isso? Que não há uma forma de eu crer, de você crer, de outro crer e de outro crer de uma forma diferente. Ou quer dizer, eu não posso acreditar que as coisas de Deus é do meu jeito, ou aquele é do seu jeito, ou aquela é do seu jeito, porque ele acha que é assim. Não. Jesus alertou que necessário é para o cristão obter a vida eterna, é que em João 5,39 ele disse assim: examinai as Escrituras e cuidais ter nela a vida eterna, porque são elas que testificam de mim. Ora, é algo muito sério, até quando ele mesmo cita em Marcos, no capítulo 16, versos 15 em diante, ele disse: ide pregar o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo. É algo que minuciosamente nós precisamos examinar, porque trata-se da salvação da nossa alma. Talvez você não saiba, mas a nossa alma, ela é eterna, ela não morre. A partir de que deixamos esse corpo, entramos numa eternidade com Deus ou sem Deus após o juízo eterno. Então, devemos procurar abrir as Escrituras para examinar. Por quê? Porque a Escritura, ela não é de particular interpretação. Quer dizer, o meu pastor crê de um jeito, aquela pastora diz que crê de outro, o outro missionário ali diz que crê de outra maneira, mas Pedro quis dar um alerta à igreja, dizendo, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia é de particular interpretação. Então eu não posso interpretar de um jeito, você não pode interpretar de outro, e outro de outro. Eu já bem enfatizei para que você possa, a partir deste momento, dizer assim: o que é e como é que está escrito. Eu devo acreditar em que Paulo chega a fazer uma ênfase também, dizendo assim, que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então tem muita gente que está acreditando em tanta coisa que não é a palavra de Deus, e a sua fé perante Deus é inválida, porque a fé que as Escrituras mostram é aquela que nós devemos crer naquilo que está escrito, e não da forma que eu acho. Da forma que eu acho, não é conforme a palavra de Deus, porque a Escritura Sagrada, ela diz que esta Escritura, ela nunca foi produzida por homem algum. Ela não foi produzida por homem algum,
ou por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirado pelo Espírito Santo. E é tão enfatizante que quando nós olhamos as Escrituras, Paulo chega a dizer assim, olha, ainda que um anjo do céu, lá em Gálatas capítulo 1 e versículo 8, ele diz, ainda que um anjo do céu, ou nós mesmos, possamos pregar outro evangelho, além do que já está escrito, é anátema, quer dizer, caminho que conduz à perdição. Então nós não podemos invalidar a palavra de Deus por causa que nós cremos de um jeito, outro crê de outro, outro crê de outro. Talvez você que nos assiste agora fala assim, mas eles lá creem no véu, eles creem em ósculo santo, eles creem que o batismo é em nome do Senhor Jesus Cristo, eles creem em Santa Ceia com pão ázimo, vinho da própria uva, com lava-pé, tanta coisa que eles creem, mas é claro, cremos em tudo quanto está nas Escrituras, a qual foi entregue por meio do Senhor Jesus Cristo aos apóstolos, e a Bíblia diz que todos eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, a igreja primitiva. A igreja primitiva foi um exemplo para qualquer cristão poder andar em obediência diante da presença de Deus. É tanto citado o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, por tantos pregadores, mas bem eles não querem imitar aqueles pregadores, a qual ouviram o evangelho diretamente de nosso Senhor Jesus Cristo. E homens santos de Deus que escreveram pelo Espírito Santo, que não tiveram as profecias das Escrituras por particular interpretação, mas eles transmitiram aquilo que o Espírito Santo transmitiu a eles e ficou escrito para nossa obediência, ao ponto de Paulo escrever assim, olha, a unidade da fé, há um só Senhor, uma só fé, um só Deus, um só batismo. Então, tudo que nós vemos nas Escrituras, ela nos chama a deixarmos o nosso próprio capricho para podermos nos dobrar aquilo que diz as Escrituras Sagradas, porque senão o dia do juízo o Senhor vai dizer, você falou isso, aonde está escrito? Aí ele vai pedir conta. Aí como que você vai conseguir provar coisas que você ou qualquer outro tenha pregado, invalidando as Escrituras Sagradas? Quando Paulo chega a dizer que assim que já não sois estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Se nós tirarmos o principal, que é o verbo, que é a palavra, em que nós ficaremos? Firmados nas religiões, no parecer de dons espirituais, porque aquele fala língua, ou porque aquele profetiza, porque aquele fica rodando ou coisa parecida para fazer ou chamar a atenção e dizer que é uma manifestação do Espírito Santo. Até acredito que há várias manifestações do Espírito Santo, mas que ela não venha invalidar aquilo que está escrito. Se nós invalidarmos aquilo que está escrito, então que valor vai ter a nossa fé? Acreditaremos em misticismo, em coisas, em objetos, e deixaremos de acreditar no Deus verdadeiro, a qual está profetizado nas Escrituras? Tanto quanto que nós temos visto que nos séculos que se vêm passando, cada dia mais eles têm acrescentado coisas que têm invalidado as Escrituras. E aquilo que está nas Escrituras Sagradas, muitas pessoas deixam de aceitar, porque acham que há uma facilidade ali, uma facilidade lá, para poder entrar no reino dos céus. Mas a palavra de Deus diz que a porta é estreita. A porta é estreita e o caminho é bem apertadinho, é bem estreito, diz as Escrituras. Então, olhando para as Escrituras Sagradas, nós vamos encontrar diversas advertências para que nós venhamos olhar somente para aquilo que está escrito na palavra de Deus. Paulo chega a dizer, um texto em Coríntios, ele fala assim, eu queria que vocês me suportassem na minha loucura, porque eu tenho zelo de vós como o zelo de Deus, para vos preparar como uma virgem para o marido, a saber, Cristo. Então, é um zelo das Escrituras Sagradas que o cristão deve ter. Quando nós olhamos nas Escrituras, nós vemos que o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o evangelista Filipe e todos os apóstolos, o evangelho que eles pregaram foram todos o mesmo evangelho.
não foi um evangelho diferente aqui, um evangelho diferente ali, como nós temos visto em todos os lugares ao nosso redor. Mas se você já viu se aquilo que você está pregando está conforme o que Paulo pregava, aquilo que Pedro pregava, aquilo que Filipe pregava, aquilo que João pregava? Ora, eles pregaram uma unidade da fé, eles pregaram um só Deus, um só batismo. Falar em batismo, você já examinou se o seu batismo é escriturístico? Mais uma vez eu te pergunto. Por quê? Porque é algo que conduz à salvação. Sim, com certeza, porque as escrituras dizem, Jesus falou, quem crer e for batizado será salvo. Então veja, se o seu pastor, se o evangelista da onde você congrega, se o missionário que tem passado aí, se ele faz conforme o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro e como o evangelista Filipe, você já viu como Pedro batizava em Atos 2, versos 38? Quando diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados? Como o evangelista Filipe em Samaria, quando as escrituras diz que em Samaria, como cresce em Filipe, que ele vos evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres, veja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em Éfeso, quando o apóstolo Paulo, que nem esteve lá na ordem do batismo de Mateus, capítulo 28, 19, mas ele diz que recebeu o evangelho por uma revelação. A escritura diz que lá em Éfeso ele batizou 12 discípulos de João Batista em nome do Senhor Jesus Cristo. Ora, examinemos as escrituras, comparemos a nossa fé, se está igual à fé que os nossos irmãos no passado receberam do Senhor Jesus Cristo. Os homens podem mudar, as coisas podem mudar, a palavra de Deus ela é imutável, ela não muda, ela é a mesma. Então Pedro disse, sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da escritura é de particular interpretação. Então não adianta você dizer que crê do jeito, que eu creio de outro e outro crê de outro. Nós temos que crer todos iguais, segundo aquilo que está nas escrituras sagradas. Paulo poderia falar assim, vou montar uma denominação para mim, eu sou o apóstolo dos gentios. E Pedro fala, vou montar uma outra para mim. E Tiago, eu vou montar uma outra para mim. Como hoje nós temos visto diversas denominações religiosas. Por causa de que esta confusão? Porque realmente as pessoas estão cada um crendo de um jeito e não tem as escrituras sagradas como o cérebro da igreja, para conduzir a igreja para a eternidade. Estão querendo fazer, como diz o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 2, aonde a escritura diz, como houve falsos profetas no passado, também haverá no meio de vós homens que falarão coisas perversas para atrair os discípulos após si, introduzindo heresias de perdição, e negarão o Senhor que os resgatou. Então quantos estão introduzindo tanta heresia de perdição e invalidando aquilo que diz as escrituras sagradas? Comece a examinar a partir de hoje. Comece a dizer assim, deixa eu ver como que está escrito. Deixa eu ver como é que o pastor tem falado, o missionário tem falado, alguém tem falado, mas eu quero saber como diz as escrituras. E você que ainda não é batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, examine Atos 2:38 e seja batizado no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a cada um de vocês.